Então, bom dia para todos. Professor George. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de Química. Zé, bom dia. Então, pessoal, falando de matéria, vimos a questão das propriedades, né? As propriedades específicas, as propriedades gerais, né? Relacionamos as fases, não é isso? Vamos falar sobre mistura e substância depois, não se preocupe, tá? Falar especificamente cada parte. Hoje eu quero falar sobre mudanças do estado físico, que é justamente as fases de agregação. Bom dia, Diego. Nós sabemos que essas mudanças estão vinculadas com ganhar ou perder energias. E a transformação em si vincula-se pela aproximação ou afastamento das partículas formadoras da matéria. Se eu perguntar para vocês quais são os estados físicos da matéria, vocês sabem me dizer, não sabe? Vocês aprenderam com 2 anos isso daí. Nós temos 3 estados físicos. Quais são? Só para relembrar. Sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido e gasoso, simples assim. Professor, eu estava vendo aí na internet que tem um 4º estado da matéria, é verdade? É verdade. Existe o plasma. O plasma é o que nós chamamos de íons no estado gasoso. Então, a reatividade dele é muito maior, né, por serem livres, né, por ter movimentação, por ter uma energia cinética bem desenvolvida. Então, existe sim o 4º estado da matéria. Vamos estudar? Não. Até porque no Enem não é cobrado esse 4º estado, tá? É algo um pouco mais avançado. Quem sabe quando vocês forem aí os físicos nucleares, os químicos relacionados aí a estudos da NASA, quem sabe vocês desenvolvam aí essa teoria. Mas eu posso colocar alguma informação para a gente, né, no sala de aula, ou até mesmo no e-mail, alguma curiosidade, falando sobre isso. Vou aproveitar a oportunidade e eu vou colocar aqui no grupo, vem aqui, ó, quem está aqui na sala vai ver, o e-mail que eu quero que vocês anotem. Atividades, provas, no ano A, gmail.com. Botei errado, tá? Um Gmail, né? Mas tudo bem, você resolve aí, tá? O Gmail, esse e-mail, eu quero que vocês gravem. Vou colocar de novo, porque senão o pessoal vai colocar esse errado aí, não vai dar certo. Porque o meu e-mail antigo, ele deu um pequeno problema, eu não estou conseguindo receber a atividade das pessoas. Então, eu decidi fazer um novo, para poder facilitar. Agora está correto. Esse de baixo, tá? Atividades, provas no ano A, bela@gmail.com. O sala de aula continua o mesmo, tá? Não vai haver mudança. Acredito que a professora Mônica deve ter enviado para vocês esses linkzinhos, né? De aulas, de sala de aulas, para que vocês tenham gravados aí. Tudo bem? Então, não precisar mandar as atividades que eu venha pedir a vocês, vocês vão mandar por esse e-mail, ok? Todo dia eu estou olhando ele, tá? Como é novo ainda, né? Eu vou olhar na próxima semana. Vocês vão mandar alguma atividade para mim, eu vou dar uma olhadinha. Valeu, João. Então, prosseguindo aqui. Vamos logo diretamente falar das mudanças. Aí depois a gente fala sobre os diagramas de fase. Ver como é que funciona. Lembrando a vocês que nós vamos estar trabalhando com um nível assim um pouquinho acima do que vocês viram no 8º ano. Nada de diferente. Só vou ampliar a visão de vocês em relação à matéria. Tá? Então, não vai ter prejuízo para ninguém. Então, vamos lá. Mudanças de estado físico. Então, já falaram para mim. Tem a ver com a natureza dos líquidos, dos sólidos, dos gasosos, enfim. Todos eles estão vinculados com a movimentação das partículas, gente. Então, quando a gente fala de mudança do estado físico, a gente fala de 2 energias.
A gente fala de energia cinética, né, que vocês vão ver isso na física, e energia potencial. Essas duas energias, além de outras que eu vou falar para vocês ainda hoje, elas estão direcionadas aí com um afastamento ou aproximação das partículas nesses três estados que nós conhecemos, tá? Então, quando eu tenho o estado sólido, é porque a energia cinética, que é essa energia cinética, professor? É o movimento das partículas, é como elas se movimentam, é como elas interagem umas com as outras, né? Então, essa energia cinética está vinculada ao movimento das partículas. A energia potencial está relacionada à ligação existente em cada estado físico. Tá? Então, a energia potencial é muito mais acentuada no estado sólido do que no estado líquido e, posteriormente, no estado gasoso. É muito mais acentuado. Então, a gente observa, então, que o estado sólido, ele possui as suas formas definidas. Você pega um bloquinho de gelo, né, ó, ou mesmo, vou dar um exemplo bem mais prático, o NaCl, o sal de cozinha, ele tem uma estrutura cúbica. Ele tem forma de cubo perfeito. Eu não sou muito bom em desenho, não. Então, vocês me perdoem se o cubo aqui não estiver legal. Ele é cúbico. Se você olhar o microscópio óptico, você vai ver essa estrutura de um cubo, né? Então, é a sua determinação dos sólidos. O Na e o Cl estão próximos, produzindo essa estrutura perfeita. Então, os sólidos, eles têm essa capacidade. A sua aproximação é bem definida, né? À toa que os sólidos têm maior densidade, né? Lembrando que densidade é uma das propriedades específicas da matéria. Então, toda e qualquer matéria tem uma densidade. E essa densidade, ela não está relacionada à extensão. Como assim, professor? Extensão? Não está relacionada ao volume. Então, a densidade do ferro é o mesmo de um pedaço mínimo a uma barra de ferro. Então, a extensão não influencia nessa natureza da densidade. Lembrando que densidade, o que é? Densidade é massa da solução, o volume da solução. O titio dos anjos, ou até mesmo o Christian, quando falou de grandezas, eles devem ter falado sobre essa formulazinha da densidade, não é? Então, prosseguindo aí, vamos ver. Só que nós não temos essas energias apenas. Eu não tenho só energia cinética, eu não tenho apenas energia potencial. Eu também tenho movimentos que nós chamamos de movimentos vibracionais das moléculas, né? Nós temos o movimento de rotação molecular e de translação, que eles são capazes de fazer. Eles não estão exclusivamente com os movimentos, né? Mas também com vibração. Vocês observam aqui nessa imagem que eu coloquei, ó. Né, ó, tá aqui normal e vai vibrando, ó. Aqui é uma molécula de água, né? Então, a água, ela vibra dessa maneira. É o que acontece, por exemplo, quando você coloca a pipoca no forno micro-ondas, né? Você vai lá, abre a embalagem, coloca aquele plásticozinho, né? Que tem alumínio, né? Então, coloca ali, e alguns segundos, a pipoca está pronta para ser consumida. Então, ali é um processo onde as micro-ondas vão ativar as moléculas de água existentes na semente da pipoca, fazendo com que ela fique pronta rapidamente. Então, como ali, vamos dizer assim, existe uma pouca energia, ele não vai ter cinética, tá? Ele vai ter vibração, ele vai vibrar com as ondas que recebem no forno micro-ondas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Forno micro-ondas é perigoso, gente. Tem gente que coloca lá o hambúrguer para aquecer, coloca a pizza e fica com o rosto lá assim, né, ó. Desse jeito olhando para a tela, o prato girando. O ideal é que você fique distante, tá? Fique distante, ok? É melhor você se afastar quando estiver utilizando o micro-ondas, tá? Enfim, voltando aqui. Então, tem esse movimento de vibrar. Tem a vibração das moléculas. Tem o de rotação e tem o translacional, que eu vou mostrar para vocês agora. A molécula, ela faz a rotação no seu próprio eixo, né? Ela pode fazer isso daí. Acontece esse movimento, tá? E o de translação, que ele gira no seu próprio eixo, mas vai girar
em direção de moléculas no mesmo espaço, né? Para poder ocorrer aí a troca de energias e até mesmo as interações intermoleculares entre elas. Tudo bem? Então, não é só as energias cinéticas e potenciais, não, tá? Nós temos vibração, nós temos rotação e nós temos translação, que são os movimentos moleculares. Tudo bem? Vamos direto para o estado sólido. Como eu já falei para vocês, ó, ele tem a definição. No estado sólido, as partículas vibram com baixa velocidade, possui, assim, baixa energia cinética, olha aqui, ó, quase não se movimenta, muito baixo mesmo, tá? Como as forças de atração entre as partículas são altas, estão próximas, né? Estão aqui, ó. Esse é o estado de menor energia interna. Então, o que está acontecendo no estado sólido? Bora ver aqui. O que está acontecendo? Qual a proximidade um do outro? Né? Então, aqui não tem como essa partícula estar se movimentando de maneira até espaço. Ela está concorrendo ali com outras partículas, tem essa proximidade. É quando você pega aquele ônibus lotado, hoje não, né? Mas 2 anos atrás, e você ficava ali, não conseguia se mexer, não conseguia se movimentar, você estava preso, porque ali está ocorrendo o aumento do que eu chamo de energia potencial, né? A energia potencial, ela está muito mais, ela está atuando de maneira muito mais vigorosa do que a própria cinética. Está ocorrendo a ligação ali entre essas partículas, diminuindo o movimento. Ela se movimenta, professor? Movimenta, só que em menor capacidade. Ela vibra, mas em menor capacidade. Ela vai rotacionar dificilmente. Não vai conseguir rotacionar no próprio eixo e nem muito menos fazer um processo de translação, porque a aproximação dessas partículas é eminente. Tá? Então, ele está perdendo energia, por isso que ocorre a diminuição dessa energia interna, para permanecer naquele estado, né, aquele estado onde eu consigo definir o seu volume, eu consigo definir a sua extensão. Tá? Então, o estado sólido tem essas características. Tudo bem? Então, vamos lá para o estado líquido. Vamos dar uma olhadinha no estado líquido. Ó. A presença de movimento translacional conforme ao estado líquido forma variável. O que é isso? Ele vai assumir a forma de onde ele for depositado. Se você deposita a água numa garrafa, ela vai ficar com a forma da garrafa. Se você deposita a água naquelas forminhas de gelo, ela vai ficar com a forma da forminha de gelo. E é justamente pelo movimento de translação que ela é capaz de fazer. O que foi que aconteceu aí com a energia potencial? Ela vai diminuir. Volta, por favor, no slide. José, é no slide? É nesse slide aqui, né? Vai tirar o print, Eu vou botar esse slide de novo para vocês. Eu já coloquei no sala de aula, mas eu coloco de novo, tá? Não tem problema não. Vou prosseguindo, tá, José? Então, veja. O movimento de translação vai conferir, né? Vai conferir o estado líquido de forma variável. A grande proximidade entre as partículas torna o líquido praticamente incompressível. No caso aí, se ele está muito próximo, eu não vou conseguir mais comprimir, né? Não vai dar para comprimir. Então, ele afastado, eu consigo fazer esse processo de compressão. Quando vocês estiverem vendo mais profundamente física, vocês vão ver o que nós chamamos de dilatação dos líquidos. Essa dilatação dos líquidos acontece quando tem um aumento da temperatura, né? O líquido vai dilatar. Não sei se vocês já notaram, não acontece só com os líquidos, mas acontece também com os sólidos. Você está passando de carro numa ponte pela manhã, quase não faz aquele barulho de... né? Quase não faz aquele barulho. Mas quando se passa meio-dia, 2 horas da tarde, o barulho é mais acentuado. Porque existe justamente a dilatação, vai dilatar, né? Vai haver uma proximidade. E isso não é diferente com o estado líquido, né? A compressibilidade dele é muito boa, mas quando ele tem um afastamento, né? Quando tem uma aproximação, dificilmente vai ocorrer esse processo de adicionar pressão. Tem alguém pedindo para entrar? É o Ítalo. Pois bem, não é necessário uma pressão muito elevada, né, para produzir uma redução de volume muito pequena. Então, não vou precisar muita pressão, né? Vou aplicar pouca pressão e vou conseguir fazer o processo de compressibilidade, que é uma das propriedades da matéria. Vamos ver o estado líquido aí, ó. Note que o estado líquido ele está mais afastado, né?
Então, aqui eu posso dizer com certeza que ocorreu o aumento da energia cinética. Vou botar até aqui, ó, cinética. A cinética aumentou em função da energia potencial. Então, houve um aumento da cinética. Quer dizer que essas moléculas estão mais livres, né? Estão mais soltas. Então, aí, nesse caso aí, ó, ela tem movimento. Tem movimento, tem compressibilidade, né? Tem toda a relação com o afastamento dessas partículas. Volto a frisar vocês, que para sair do estado sólido para o estado líquido, ela vai ter que ganhar energia. Tem que absorver energia. Então, posso dizer para vocês que esse processo aqui é um processo endotérmico. É um processo endotérmico. Esse endo aqui, ó, é de absorção. Vai absorver, né? Vai fazer o processo de absorção de calor, de energia, enfim, tá? Absorveu, é endotérmico. Liberou, é exotérmico. Tudo bem? Vamos lá para o estado gasoso. O estado gasoso também tem suas características. O seu volume também é variável. Vai também variar onde ele for depositado, né? Ó. Então, como o estado líquido, eu noto que as partículas estão muito mais soltas. A energia cinética é muito mais desenvolvida do que a própria potencial. Então, por quê? No estado gasoso, o movimento é livre, né? Então, as partículas estão livres, elas se movimentam em todas as direções. Quando você sopra um balão, esse balão vai inflar justamente porque o gás que você está expelindo ali, ele vai bater nas paredes do balão e vai fazer com que ele infle, né? Com que ele fique cheio, tá? E se você aperta a questão da compressibilidade, ele tem a tendência de estourar o balão, porque aí, como ele é mais solto, né? Quando ele é mais solto, eu consigo fazer esse processo, que é o chamado o processo dilatabilidade, né? Dilatabilidade desses gases, que aí eu vou utilizar a pressão, vou fazer com que ele se aproxime e ocorre a explosão que nós conhecemos no balão, né? Que é a definição que nós temos aí do estado de maior energia entre os três que eu falei, né? Então, a energia interna deles é muito grande, porque eles têm uma cinética muito bem desenvolvida. Eles têm movimentos, né? Eles desenvolvem mais ou menos isso. E como eu falei, são variáveis, tá? Como o estado líquido. A gente vai ver que existe uma diferença entre o estado gasoso e o estado de vapor. Eu não sei se o Titio dos Anjos falou isso para vocês, mas existe essa diferença. Porque quando você fala assim, você vem lá para aquela mudança aquele gráficozinho da mudança, né? Sólido, aí tem o líquido, aí tem livros que colocam assim, ó, vapor ou gás, né? Tem livros que colocam assim. Então, tem uma relação direta, relação inversa, né? Ó. Esse processo que está indireto aqui, nós dizemos que esse processo é endotérmico, e esse que está voltando é o exotérmico, tá? Um que vai estar ganhando calor, né? Ó, que é calor que ele está recebendo para poder passar do estado para o outro. E esse daqui, ó, é o calor que ele está liberando para poder voltar. Então, tem liberação e tem absorção de calor. Então, veja, tem livros que é muito específico colocar vapor e gás, porque eles são totalmente diferentes. E, especificamente, no processo de retornar para o estado líquido e, posteriormente, para o estado sólido. Eles são totalmente diferentes, tá? Então, eu vou mostrar para vocês isso daí, não se preocupe. Bora ver aqui. Eu vou ter que apagar aqui, porque ficou bem na frente, né? A minha escrita, não você não conseguir ver aí a definição. Deixa eu apagar bem aqui. Como está gravado, vocês vão ver isso daí, né? Praticamente toda a energia das partículas gasosas é energia cinética. Está livre, né? Ó. A potencial não existe. Lembra? Potencial é da ligação acontecendo, tá? Então, vamos estudar ligações químicas, então vamos lembrar disso. Então, a ligação acontecendo. Então, as partículas estão assim, ó. Estão longe uma das outras. E elas não querem se juntar novamente. Então, por isso que existe o processo de compressão. Então, para voltar para o estado líquido, por exemplo, eu tenho que aumentar a pressão e vai se juntando.
Se eu quero voltar para o estado sólido, eu vou juntar cada vez mais. E vai fazer esse processo, né? De junção entre as suas partículas. Não é não? Vamos ver aí, ó, como é que é o estado gasoso, ó. É o chamado Frozen, livre estou, né? Estou livre, não quero me juntar. Então, eles ficam se chocando. Isso daqui é como se fosse um balão, né? Elas ficam assim dentro do balão. Vocês já observaram, por exemplo, acredito que vocês observam isso daí, não é só eu não, que você pega um balão de uma festa, você está numa festa e pegou o balão, levou para casa, e um certo tempo você nota que o balão está murcho. Aí você fica pensando, nossa, será que esse balão tem algum vazamento? Será que tem algum espaço onde esse gás está escapando? Na verdade, não. É a cinética que está diminuindo, porque a temperatura ambiente está baixa. A temperatura ambiente está baixa. Se você pegar esse mesmo balão e colocar no lugar onde a temperatura é um pouco maior, né? Você vai notar que o balão começa a inflar novamente. Lógico que é algo não tão rápido assim, tá? Porque até nós não estamos trabalhando com gás perfeito. Então, você vai notar que ela vai inflar novamente. A temperatura, gente, bota na cabecinha de vocês. A temperatura e a pressão, elas andam de mãos dadas. Então, se eu aumento a temperatura, que nem nos balões que funciona o ar quente. Justamente. Dê calor aqui, o balão, né? Vai embora. Tirei o calor, o balão começa a murchar. Mas isso não quer dizer que o estado gasoso não esteja presente lá, está. Ele só está com menos energia, né? Com menos energia, com menos agitação, com a energia cinética diminuindo. Então, as mudanças estão vinculadas com essas duas naturezas que eu falei para vocês, na energia cinética, na energia potencial, nas vibrações, na rotação e na translação das moléculas. E aí nós conseguimos definir esses estados. Tudo bem? Vamos prosseguir? Agora sim, vamos ver a diferença entre vapor e gás. Então, hoje você vai surpreender na mesa do almoço com o papai e a mamãe. Você vai perguntar para eles, pai, qual é a diferença de vapor para gás? Ele vai dizer, é tudo a mesma coisa. Aí você vai explicar para ele qual é. Existe diferença. Lá na passagem do estado sólido para o líquido, o processo é a fusão, né? Ó, fusão. Quem assiste Dragon Ball sabe o que é isso, né? Que eu fiz, né? Então, fusão é a passagem do sólido para o líquido. A passagem do líquido para o estado de vapor, o estado gasoso, nós chamamos de ebulição. Não é não? Vocês lembram disso? Inclusive, a água, ela entra no estado de ebulição com a temperatura de 100 graus. Vocês também lembram disso, não lembram? Titio dos Anjos deve ter falado isso para vocês, né? Então, veja, o estado de vapor, gente, ele ainda tem, é a passagem, né? Ele ainda tem partículas do estado líquido. Ainda tem partículas do estado líquido. Quando você tá, quem usa óculos sabe disso, vai ver. Você está num carro com a temperatura bem baixinha, né? Ar-condicionado trincando. Quando você desce do carro, o que acontece com o óculos? O que acontece? Ele fica tudo embaçado. Você não enxerga mais nada. Não é não? Você não vê mais nada. Você fica assim, meu Deus. E demora um pouquinho, não demora? Demora um pouquinho para voltar para o estado normal, né? Então, o que aconteceu ali foi uma condensação. Por que, professor, condensação? Porque o nosso óculos ficou bem frio do ambiente que a gente estava, não é não? Então, quando o vapor de água que está aqui na atmosfera entrou em contato com o nosso óculos, ele voltou para o estado líquido instantaneamente, porque ele perdeu energia. Então, nesse processo de perder energia, nós denominamos de condensação. Então, nunca digam que no estado gasoso, o processo contrário, o processo de perder energia, é condensação. Porque está errado, crianças. Eu só posso vincular condensação para o estado de vapor. Só para o estado de vapor. O estado líquido é chamado de liquefação. O estado líquido, aliás, perdão, o estado gasoso. O João Gabriel está dizendo aqui. Pior ainda é ter. Eu não consegui ler, João, deixa eu olhar aqui. Eu não li.
Deixa eu olhar aqui no chat direitinho. O pior ainda é ter que usar óculos com máscara. E é pior mesmo, tá? Aí também é outro processo de condensação. Ali também é condensação, fica tudo embaçado, né? Só que passa rapidamente, né? Diferente de quando a gente está num carro, né? Ou num ambiente frio, que a gente sai e embaça tudo, né? Mas é um processo muito parecido. Então, vapor condensa, gás liquefaz. Repetindo, o vapor condensa, o gás vai liquefazer. Se você ver a relação é a mesma. É sair no estado de maior energia e voltar para o estado líquido, tá? Só que a diferença é que vapor eu ainda tenho o estado líquido presente. Ainda tenho pequenas gotículas, né, que representam esse estado líquido. E aí, quando entra em contato com uma temperatura fria ou baixas temperaturas, ele retorna instantaneamente para o seu estado líquido, diferente do gás. Deixa eu dizer, o gás, para ele voltar para o estado líquido, ele precisa de muita pressão, não é só temperatura baixa, não. Não é só temperatura baixa. Eu preciso aplicar nesse gás pressão. Porque eu mostrei para vocês agora que a cinética do gás está onde? Está aqui, ó. Está solta, né? É como se eu estivesse pegando ele aqui, outro aqui, e tentasse juntar ele de novo. Né? Fizesse esse processo. Então, ele vai liquefazer com muito trabalho. Ele vai virar para o estado líquido com muito trabalho mesmo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quem já viu aqui o gelo seco? Quem já viu o gelo seco? Tem algumas festinhas que as pessoas colocam gelo seco nos copos de suco, né? E fica fumaçando, aquela coisa, parece um laboratório, não é? Então, o gelo seco nada mais, nada menos é do que CO2. Vocês sabiam disso? É o gás carbônico, é o CO2. É aquele mesmo que a gente expira, né? É o gás carbônico. Então, ele forma o gelo seco. Só que ele é um gás. Ele não é um vapor, ele é um gás. Então, para transformar o gelo seco, ficar no estado sólido, eu vou aplicar uma pressão tão grande nesse gás que ele não chega nem a passar para o estado líquido, vocês acreditam? Ele já passa direto para o estado sólido. E vocês sabem me dizer que passagem é essa? Do estado gasoso para o estado sólido diretamente ou vice-versa? É a chamada sublimação. É a sublimação. Passagem direta, né? Ó, do estado sólido para o estado gasoso ou do gasoso para o sólido, que é o que acontece com o gelo seco. Gente, quando ocorre esse processo de pressão no gelo seco, ocorreu esse processo de pressão, houve a passagem, ele saiu do gás para o sólido, a energia que ele libera é só essa daqui, ó, menos 90 graus. Então, quando alguém diz que o gelo queima, é verdade. Se você segurar um gelo seco por 30 segundos, você perde todos os movimentos da sua mão, tá? É muita energia, ok? Um gelo seco hoje, ele custa aproximadamente de 150 a 200 reais. Uma pedrinha mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Muito pequena. Onde é que eu encontro, professor? Tem empresas que vendem, né, para outras empresas, como por exemplo, no carrinho de picolé. Deve ter duas ou três pedrinhas dessas no carrinho de picolé. É sublimação que acontece quando chove granizo. Na verdade, não. Porque o que vai acontecer? A condensação, essa gotícula de água, elas vão entrar em contato com a temperatura muito baixa. Então, elas solidificam. Não é sublimação, é solidificação. Tudo bem? Então, voltando aqui. Essa é a diferença entre vapor e gás. O vapor condensa e o gás liquefaz. Não esquece disso, gente. Não esquece disso. Tem aluno de terceiro ano por aí? Não nós. Os nossos alunos de terceiro ano são preparadíssimos. Eles não erram nunca uma questão dessa. Mas tem aluno de terceiro ano que foi aluno do oitavo, do nono, do primeiro, do segundo, e chegaram no terceiro sem ter essa informação. Então eu, Titio Geó, estou mostrando para vocês agora na base que essa é a principal diferença
entre vapor e gás. Tudo bem? Vamos prosseguindo aí, vamos lá? Vixe, deu aqui um negócio. Tudo bem, não tem nada não. Deixa assim que vai dar para ver. As mudanças, as passagens. Vamos lembrar. Do sólido para o líquido é a fusão, né? Do líquido para... Ó, veja que está a vaporização, né? Ó. Do líquido para o vapor, eu tenho algumas maneiras de dizer. Vaporização, evaporação, a própria ebulição, que nós conhecemos. E nós temos outra que é a calefação. Alguém já ouviu falar de calefação? Vocês já assistiram os filmes norte-americanos? Que nos filmes norte-americanos, nas casas, eles têm, assim, um emaranhado de ferro que fica, assim, na parede, no chão. Vocês já viram aquilo dali? Nunca observaram isso? Aqui dali é o seguinte. Porque nos Estados Unidos é frio, né? Então, ali vai ocorrer o processo de aquecimento. Dificilmente a gente vê um ar-condicionado lá. Lá é aquecimento. E esse aquecimento é a calefação, que é uma ebulição acelerada. Professor, onde é que eu posso ver essa calefação? Observa quando a mãe de você estiver preparando comida. Você vai colocar uma frigideira para aquecer? Vamos dizer que ela vai preparar um beiju. Mamãe prepara o beiju com frigideira. Ela vai aquecer, coloca ali, né? Deixa esquentar a frigideira para poder depois jogar a massa, né? Enfim, né? Do beiju. E depois ela fica, joga, né? Você fica ali por perto, sem, por favor, pelo amor de Deus, não toque na frigideira. Mas se você pegar, molhar a mão e jogar as gotículas de água, ela vai fazer aquele barulhinho. Aquele barulhinho que fez foi o processo de calefação. Saiu do estado líquido para o estado de vapor instantaneamente, porque estava com a temperatura altíssima. Então, a alta temperatura fez essa passagem rapidamente. Então, esses emaranhados de fio, eles estão com canos quentes, a água passa, libera, né, o estado de vapor, e como eu falei para vocês, o estado de vapor é mais energético, então ele vai liberar o calor para o ambiente, resfriando, aliás, aquecendo, né? Resfriando é para nós aqui, aquecendo o povo de lá, né? Então, isso é chamado processo de calefação. Vocês estão ouvindo um gato, então? Um gato miando aqui danado, Maria. Então, tudo bem. Deu para entender, né? Fusão, vaporização ou ebulição. O processo contrário, note que aqui embaixo ó, já tem um gás, tá vendo? Ó? Aqui embaixo já tem uma relação de gás, né? Tá o gasoso. O gasoso, falei para vocês. O processo contrário do gasoso, como é o nome dele? É liquefação. Se fosse vapor, era o quê? Condensação. Repetindo. Do gás para o líquido é liquefação. Do vapor para o líquido é condensação. Vamos continuar. Então, do líquido para o sólido é a solidificação. É o que você me perguntou da chuva, né? Formação do granizo. Não é isso? Então, é a solidificação. E a passagem direta é a sublimação. Eleva a temperatura, é o aquecimento, né? Diminui a temperatura, é o resfriamento, que é o que nós vamos ver aí com as mudanças, né? Nos gráficos. Para nevar também a solidificação? Também. Solidificação. Ok? Aqui a neve é mais, né? Não é tão como o granizo, que destrói as telhas, né? Amassa os carros, enfim. É o que eu falei para vocês, ó. A vaporização pode ser dividida em evaporação. Todo mundo já colocou algo para evaporar, né? Lavou a farda, botou no varal. A água que estava molhando lá a farda evaporou, né? A ebulição, que é a tradicional, a mais técnica que nós conhecemos, né? O nome é ebulição, é a passagem do líquido para o estado de vapor ou o estado gasoso. E a calefação, que eu acabei de falar para você, deu exemplo, né? Que é o processo acelerado, a temperatura está altíssima. Então, quando você joga aquela gotícula de água na frigideira, ela não chega nem a tocar na frigideira. Ela tem um calor tão absurdo lá no sistema que ela nem toca na frigideira. Antes de tocar, ela já evapora.
Esse é o processo de calefação. Tudo bem? A evaporação, eu vou mostrar como ocorre. Só para a gente ter ideia do que é evaporação. É que nem perguntar para vocês por que, que as roupas secam à sombra. Por que, que a roupa vai secar à sombra, professor? Me diga aí, por que, que vai secar à sombra? Deixa eu apagar isso daqui. Todo mundo sabe disso, não sabe? Você coloca a roupa na sombra, ela vai ficar aí um tempo, né, para secar. Só que é um tempo, né? Então, esse tempo aí... Vou apagar aqui, não apaga porque ela ficou vinculada, mas tudo bem. Vou prosseguir para não perder tempo. Então, veja. Por que então, professor, que a roupa seca à sombra? Pô, é um processo demorado, óbvio. Por quê? Porque eu não tenho calor, eu não tenho energia. E aqui em casa, quando eu, por exemplo, esquecia de lavar a farda para ir para a escola, quando eu era criança, a gente lavava a farda rapidinho e colocava ali atrás da geladeira. Não façam isso, né? O motor não resiste. Pode dar problema, né? No motor da geladeira. Quando era de manhã, a farda estava enxuta. Evaporou aquela água. Por quê? Porque tinha o calor do motor, né? O calor do motor, ele adicionava pressão na superfície das gotículas de água, fazendo com que ela evaporasse. Natural assim, tá? Na sombra também vai acontecer. Porque na sombra tem o movimento dos ventos, né? Tem ali um pouco de calor do próprio ambiente. Só que é algo mais lento, né? Demora mais. E essa demora está relacionada com isso daqui, ó, com essa que nós chamamos de energia cinética média. Você está vendo que aqui é como se fosse uma montanha-russa. Né, ó, aqui é a fração de partículas de baixa energia, justamente a água. E aqui é o escape. Esse escape é saindo do estado líquido para o estado de vapor. Tá? Sai do estado líquido para o estado de vapor, é o chamado escape. Se eu tenho essa energia média muito grande, essa energia cinética média muito grande, é porque eu tenho pouca energia no ambiente, né, para poder adicionar pressão à superfície daquele líquido, especificamente a água. Consequentemente, o escape aqui, ó, vai ser pequeno. Então, ela vai evaporar lentamente, né, ó. Lentamente vai haver o processo de evaporação. Até porque, gente, quando se fala da água, a água, ela tem um negocinho que o dos anjos deve ter falado para vocês. Ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, gente, é muito forte. Quem nunca pulou numa piscina de peito aberto e ficou todo vermelho, aquela dor infeliz aqui, porque pulou assim na piscina, né? É para mostrar para gente que a água, ela tem interatividade grande. Se eu perguntar para vocês, a água ferve a quantos graus? Vocês vão dizer para mim, 100 graus, tranquilamente. 100 graus é uma temperatura alta, gente. Hoje está quanto? Hoje está quantos graus? Deixa eu ver aqui. 23 graus. A água não vai ferver rapidamente. Vai ferver lentamente. Lentamente, sem ter uma temperatura para poder isso acontecer. Então, é por isso que na sombra demora mais, né? Para que a roupa seque, para que evapore. Mas, agora eu vou apagar aqui para mostrar o processo contrário. Se eu fizer a diminuição da energia cinética média. Como? Diminuir como, professor? Adicionando calor ao sistema. Você olha isso daqui, ó. Eu diminuí essa torre, ó. Olha, a torre está mais baixa, tá aqui, ó. Tá vendo? E olha como foi que aconteceu com o escape. Ele aumentou, houve um aumento. Então, esse aumento faz a relação da evaporação mais acelerada. Então, aqui foi quando eu coloquei a roupa atrás da geladeira. Aqui eu só coloquei numa cadeira no quarto com ventilador, né? Um ventilador ligado nela. Essa outra aqui foi quando eu peguei a minha roupa e coloquei atrás da geladeira. De manhã estava ok. Porque eu diminuí a energia cinética média, adicionando calor, adicionando energia e, consequentemente, a pressão na superfície da água. Então, é por isso que ocorre a evaporação. Tudo bem?
Aqui não é de vocês não, tá? Não é página 46 para vocês não, tá? Eu vou espelhar agora para vocês o que eu quero. Isso daqui é do pessoal do terceiro ano. Mas vocês vão chegar lá. Vocês vão chegar lá, não se preocupe não. Deixa eu espelhar aqui para vocês umas questões sobre isso. Cadê você? Guia. Tá aqui. Vou tomar uma aguinha, bora. Não deu para espelhar. Tem um barulhinho, vocês ouviram o barulhinho? Por exemplo, eu dispensar aqui. Vou tentar de novo. Tomar uma água, João. Para ver se vocês estão vendo agora. Tá aparecendo algo para vocês aí? Tá sim, professor. Beleza. Tá pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Isso daqui é do livro, tá? Página 60 e 61. Vamos lá. Perdão, pessoal, a garganta aqui não tá boa não, viu? Note que a nuvenzinha é mera representação de um estado físico da água, na qual ela não é visível. Vocês estão vendo aí, ó, tem ali o... Aqui é muito simples, né? Deixa eu colocar aqui a canetinha. Vou botar aqui de preto mesmo. Isso daqui, que estado é esse? Estado sólido, né? Aqui a gente vai ter o estado líquido. E aqui é justamente o vapor é o gás. Lá vem a pergunta, é o vapor ou é gás aí? É vapor, né, não? É o vapor. Tá aqui no ambiente, né? Tá aqui no ambiente, né? É bem mais... É o exemplo que eu falei para vocês de descer do carro, né? E embaçar a vista, né, não? Embaçar o óculos, perdão, a vista não. Então, bora lá, o que a questão está dizendo. Não adianta, você não agrada de jeito algum. Ixi, para mim ficou ruim também. Deixa eu tentar aumentar mais um pouquinho. Aumentei demais, né? Ficou demais. Vamos deixar no 50% mesmo. Como será que o cascão reage quando ele descobre que a maioria do seu corpo contém água? Ele não deve reagir muito bem. Ou seja, ele não está muito interessado em saber disso, né? Senão ele já tinha desistido, né? Desse plano dele de não banhar nunca. 60% do corpo dele é água, né? Considerando a sequência dos quadrinhos, indique o nome das mudanças de estado que ocorre com a água. Aqui, veja bem. Eu coloquei os estados, sólido, líquido e gasoso. Vapor, perdão. Né? De 70 a 75, né? Eu não consegui ver. Só vi de 70 a parte, não consegui ver. Mas é mais ou menos isso, né? É muita água, né, não? É água para dar e vender. Então, a passagem do sólido para o líquido, qual é? É a fusão. É isso que ele quer saber na questão. Não é não? Fusão. Do líquido para o vapor é ebulição. Se eu perguntasse para vocês, por exemplo, se esse processo aqui é um processo endotérmico ou exotérmico, você diria o quê? Você diria o quê para mim? É endo ou é exo? Só lembrando, endo absorve, exo libera. O Diego está dizendo endo. Isso daí, Diego, é endo, né? Está absorvendo calor e está havendo aí a passagem, né? Todos que disseram endo, parabéns. Então, aqui é um processo endotérmico. É um processo endotérmico. Uma questãozinha básica, né? Questão para a gente desopilar um pouco a mente, né? Não ficar só slide, slide, slide. Deixa eu
Vou botar aqui mais um, aumentar um pouquinho. Gente, eu risquei porque lá no meu livro é do professor e tem a resposta, né? Aí não Professor, sei por pode que voltar fazem isso. rapidinho no primeiro? Só um pouquinho, só para Volto, o... volto, Só esqueci de volto sim. copiar um. Volto sim. Tá, então o livro, como eu colo do livro, né? Para a gente poder trabalhar as questões, tem lá as resoluções, aí eu dou aquela riscadinha para não ficar aquela coisa muito óbvia, né? E aí, já posso prosseguir? Pode Enquanto ir. isso, tomar aquela aguinha. Vamos para outra tirinha. Deixa eu aumentar aqui. 50%, tá bom? Observe a tirinha abaixo e responda os itens 1 e 2. Estou com tanto frio, com frio, né? Estou com tanto frio, mas tanto frio que não posso nem falar certas palavras. É difícil falar assim. Como, por exemplo, água. Aí caiu, né? O cara foi meio sarcástico aqui. Em qual estado físico, na 1, né? Em qual estado físico se encontra a saliva? É líquido, né? Líquido. Isso. Estado líquido. Qual o nome da mudança de estado físico da água mostrado no último quadrinho? Aqui. É a solidificação. Por que, professor? Que é solidificação? Porque foi do estado líquido para o estado sólido. Como tá frio, se tá frio, ó, tá dizendo que tá frio, não tá? Então aqui é um processo exotérmico, não é isso? Ó? Baixa energia, né? Baixo calor, e aí vai haver o processo contrário de transformação. Vai haver o aumento da densidade. Quem se perguntar para vocês, quem é mais denso? O estado gasoso ou o estado líquido? Com certeza é o líquido. Por quê? Porque está havendo a aproximação das partículas, não tá? E quem é mais denso? O estado líquido ou o estado sólido? Obviamente que é o estado sólido, porque estão mais próximos ainda. Tá ok? Então, quanto mais próximos tiver as suas partículas, maior será a sua densidade. Tudo bem? Posso prosseguir? Sim, pode. Muito obrigado pela resposta. Aí também vou aumentar. Também tive que dar umas rabiscadas no canto aí. Indique cada uma das mudanças de estado físico da água em cada situação. Peças de roupas molhadas secam quando penduradas em um varal. É o negócio do escape, né? Falei para vocês. Energia cinética média, né? Se ela tá baixa, vai aumentar o escape. E aí tem a evaporação, né? Que o Diego está dizendo para a gente aqui, né? A evaporação. Professor, mas se eu tivesse colocado vaporização, estava errado? Não. Professor, se eu tivesse colocado ebulição, estava errado? Não. Só que ebulição, ela está muito mais relacionada ao processo. Mas não está errado você dizer isso, não. Tá? Na letra B, mas vamos deixar aqui, ó, vou botar um asterisco. Evaporação. Na letra B, após um banho quente, o espelho do banheiro fica coberto por água. Lembra dos óculos, né? Embaça tudo, né, não? Você fica lá, né, passando para poder mexer no cabelo aqui, né? Então aí é condensação, crianças. Por que é condensação, professor? Porque eu estou falando de vapor. Condensação, lembre de vapor. O processo contrário do estado de vapor para o líquido é a condensação. Letra C. O vapor de água presente na atmosfera forma as nuvens que são responsáveis pela chuva. Vapor de água, repetindo,
presente na atmosfera formam as nuvens, que são responsáveis pela chuva. E aí? Qual é a letra C? Não é condensação também, não? Né, não? Por quê, professor? Porque é o vapor que é formado. A água não evapora, né? A água do mar, a água dos rios evapora. Quando elas evaporam, elas vão condensar. E quando elas condensam, elas saem do estado de vapor para o líquido. Não? Então, também está relacionado ao vapor. E é a condensação. Tudo bem? Meus queridos, tem mais questões, né? Que até a página 61. Eu não sei se a tia Mônica mandou para vocês. Já é 9h51, né? Foi rápido, né? Sinal que a aula foi bem proveitosa. Eu gostei da aula hoje. Atividade de casa. Eu vou olhar aqui para vocês e vou dizer. Eu mandei o roteiro para a tia Mônica. Eu não sei se ela repassou para todos, mas tudo bem. Não tem problema, não. Deixa eu abrir aqui e vou mostrar para vocês quais são as atividades que eu quero para casa. Cadê, meu Deus? Onde foi que eu deixei? Roteiro semanal, tá aqui. Para a gente encerrar a nossa aula hoje, tá? Vou dizer para vocês o que eu quero. Abrindo aqui, bora lá. Computador lento, antigo. Não tem os computadores modernos que vocês têm, né? Ainda sou meio leigo, né? Sou do tempo do Orkut. Vocês já são Instagram, Facebook, né? São antigos. Gostaram da aula? Deu para entender a aula hoje? Eu gostei também. A participação de vocês é muito boa. Que vocês continuem sempre assim. Tá? Então, vou dizer para vocês aqui as páginas aqui que eu quero de atividade. Quando abrir, né? A lentidão aqui é muito grande. Gente, vocês desculpem esse barulhão todo aí, mas é a vida. O meu estúdio não é tão perfeito assim. Página 62 a 64. 62 a 64. Ok? Eu quero que vocês dêem uma lidinha também nas curvas de aquecimento, tá? Que é da página 56. Leiam, que eu vou falar isso na próxima aula e vou completar o capítulo 6, tá? Repetindo, leiam curvas de aquecimento, né? Que é da página 56. Mas a atividade de casa é a página 62 até a página 64. E de preferência que vocês mandem para mim por esse e-mail que eu coloquei, tá bom? Ou pode ser no sala de aula, não tem problema não. Tudo bem? Então, gente, eu agradeço a vocês por mais esse dia. Que todos fiquem em paz, né? Em casa, estudem. Eu que agradeço, tá? Foi um prazerzão dar aula para vocês hoje. E vou dar aula para vocês até o fim do ano, se Deus quiser. Um abraço para todos e até a próxima aula. Abraço, professor. Vamos tomar água, hein? Vamos tomar água. Até mais.